Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ritinha. Primeira a entrar hoje, Ritinha. Bom dia, Juju. Bom dia, Maria Rita. Bom dia, meu povo. Bom dia, Pietro. Heloísa, Paula. Vamos rezar, meu povo. Bom dia, B. Bom dia, Naura. Bom dia, Roberta. Bom dia, Dri. Bora rezar, meu povo. Estão com as intenções, com as orações. Bom dia, Kátia. Bom dia, Lica, Cibele, Marlene. Bom dia, Mara. Bom dia, Pietra, tia Clau. Nós vamos começar a rezar. Vou esperar só mais um minutinho. Bom dia, Lizzy. A gente vai... Bom dia, Roger. A gente vai esperar só mais um minutinho. E aí a gente já começa a fazer a nossa oração. Já vamos começar a pedir o preciosíssimo sangue de Jesus. Tá esperando com a tua listinha? Deu miúda a lista da Rita? Bom dia, tio Paulo. Bom dia, Jussi. Bora rezar, gente. O pessoal vai entrando e a gente já vai rezando. Pra gente também não... Depois eu não me passar, né? Porque eu sou facinha de me passar, né? Falando demais. Então, a gente vai começar a rezar agora. Já louvando a Deus pela nossa vida. Pelo chamado que Deus fez pra gente estar vivo, né? Pela vida da nossa família. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Rafa, Lide. Bora rezar então, meu povo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivos, porque nós estamos vivas, Senhor, pelo chamado à vida, pela nossa história, por tudo que nos trouxe até aqui agora, por todos os nossos acertos, por todos os nossos erros, por tudo que nos conduziu até essa manhã, Senhor, toda a nossa vida, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, por todo o chamado que tu tem para nossa vida, Senhor, para nossa família. Obrigada por esse tempo de quaresma, Senhor. Obrigada por todas as graças que nós já recebemos, pelas graças que nós receberemos, por todo o sustento que a tua palavra tem nos dado a cada manhã, Senhor. Obrigada por cada irmão e irmã que reza com a gente essa quaresma, Senhor. Pelo sustento, Senhor, da unidade, pelo sustento, Senhor, da gente estar rezando junto a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque nós estamos rezando uns pelas intenções dos outros. Obrigada, Senhor. Obrigada por este tempo. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratas por esse tempo que nós temos vivido de oração, de quaresma, Senhor. Por toda a libertação que a gente já pode enxergar na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, Senhor, no nosso comportamento. Por tudo aquilo que a gente ainda vai ver, Senhor. Por todas as pessoas que a nossa oração tem alcançado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso. Louvado e bendito seja o teu nome para sempre. Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, acima de todas as dificuldades, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor, acima de todos os problemas, Senhor. Nós declaramos nessa manhã, tu és maior, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para ti, nada é muito difícil para ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 forte, justo, fiel, verdadeiro. Tu é aquele que cumpre a tua palavra, tu é Deus de perto e não de longe, tu és homem de guerra, Senhor. Tu olha para nós, Senhor, tu está conosco, tu vem em nosso socorro, tu nos livra, Senhor, do inimigo mais forte e poderoso do que nós. Tu és o nosso Davi, Senhor, tu és o nosso herói. Tu avanças, Senhor, em nosso favor. Tu vens, Senhor, quando nós te chamamos. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que salva, que liberta. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único Deus verdadeiro. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Amém.
Nós queremos, Senhor Jesus, clamar teu preciosíssimo sangue sobre todos nós e nossas famílias, sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que constitui a nossa vida. Nós queremos submeter agora toda a nossa vida ao teu preciosíssimo sangue. Nós clamamos, Senhor, que o teu sangue venha em nosso socorro nessa manhã, em socorro dos nossos familiares. Que o teu sangue, Senhor, levante agora como que muros de proteção ao nosso redor, ao redor dos nossos familiares, ao redor dos nossos empregos, trabalhos, ao redor das nossas casas, dos carros, bicicletas, Senhor, aeronaves, Jesus, os ares, os ambientes físicos, Senhor, espirituais do nosso trabalho, da nossa casa, Senhor, sobre tudo isso, Senhor, nós clamamos a proteção do teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o teu sangue, Senhor, venha nos cobrir completamente. Pedimos que o teu sangue quebre agora, Senhor, e destrua todas as armadilhas, todas as resistências, Senhor, dos nossos adversários, Senhor, espirituais. Clamamos, Senhor, que o teu sangue precioso venha limpar, Senhor, dos nossos ouvidos, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, toda sujeira, toda a confusão, Senhor, que o inimigo tem plantado, Senhor, na nossa mente, nos nossos lares, Senhor, vem limpar, Senhor, a nossa casa, os nossos relacionamentos com teu sangue, Senhor. Esconde, Senhor, nossos casamentos, Senhor, os relacionamentos familiares todos debaixo do teu sangue precioso, Senhor. Os relacionamentos de trabalho, Senhor, debaixo do teu preciosíssimo sangue. Que toda, Senhor, toda ação maligna, Senhor, que toda tentativa, Senhor, de ação maligna, que toda tentativa de vingança de Satanás contra nós por essas orações que temos feito, Senhor, sejam agora destruídas pelo poder do teu sangue, pela autoridade do teu nome, Senhor. Nós te pedimos que como herói tu avance em nosso favor, Senhor, que tu avance em nosso favor. Senhor, nós já te agradecemos porque sabemos que tu vens, Senhor, tu vem, tu não falhas, Senhor. Muito obrigado pelo teu socorro. E nós queremos pedir a São Miguel Arcanjo que venha em nosso socorro nessa manhã, que venha em socorro de tudo aquilo que nós temos colocado nessa quaresma, cada lista de intenção, cada situação de medo, de ansiedade, de depressão, cada situação de doença, cada situação de enfermidade, cada um dos nomes da nossa lista, a nossa lista que está aqui, que só cresce, né? Nós queremos entregar agora a São Miguel cada uma dessas pessoas. Clamamos que São Miguel venha em favor, né? Desça ao combate em favor de cada uma dessas pessoas e suas intenções, cada um que está rezando agora com as suas intenções, todas as realidades espirituais, humanas que nos cercam, sejam elas desfavoráveis ou favoráveis, nós clamamos que São Miguel venha em nosso socorro. Pedimos a São Miguel Arcanjo que se coloque diante das nossas casas, que envie anjos para cuidar e proteger as nossas famílias, para nos defender de todo o mal, para nos defender de todas as artimanhas de Satanás, livrar. O Senhor coloca no meu coração muitos livramentos de tentações muito fortes, assim, situações nos pensamentos, ou mesmo sugestões malignas, sabe, de tentação para cometer erros, para fazer coisas erradas, para continuar nos erros, para, enfim, sugestões malignas, sabe? Prendendo pensamentos, emoções e sugerindo atitudes, assim. E eu vi os anjos de Deus descendo ao combate, trazendo libertação mesmo de toda essa opressão de tentação, essas sugestões malignas. Nós já te agradecemos, São Miguel, por essa intervenção e clamamos que tu venha em nosso socorro, venha em nosso socorro. Venha em socorro, São Miguel, de cada intenção, de cada pessoa que necessita hoje de cura, de libertação, de cada relacionamento que necessita de cura, de libertação, de cada história, de cada pessoa, de cada criança, jovem, adolescente que necessita hoje de libertação nos pensamentos, nas emoções, todo pensamento, toda mente que está cativa agora de Satanás, que está cativa de emoções negativas, que está cativa nos pecados, nos erros, nos vícios, em pensamentos
pensamentos sugeridos por Satanás. Nós clamamos, São Miguel, que tu venha em socorro agora das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Vem em socorro, São Miguel, de todas as situações que nós não conseguimos, todos os impossíveis. Nós clamamos a tua intervenção milagrosa hoje, São Miguel. Pessoas que necessitam de graça na saúde hoje, São Miguel. Situações que nós precisamos, São Miguel, da tua intervenção. Nós precisamos, São Miguel, de anjos que venham combater pelos enfermos, pelas situações de enfermidade, que venha socorrer agora. São Miguel, nós clamamos a tua intervenção. Nós te pedimos, São Miguel Arcanjo, vem em socorro de todos os enfermos, de todas as situações que nós não temos como fazer, que nós não podemos fazer nada hoje. Nós te pedimos, São Miguel, que tu desça ao combate em nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Uma oração espontânea neste momento. O Senhor coloca no meu coração assim, São Miguel entrando em muitos lugares agora, em situações que a gente não tem como fazer, que a gente não tem como agir, mas que tem imperado assim o medo e o desespero, sentimentos muito negativos mesmo. E eu via São Miguel entrando nestes lugares, nessas casas, nesses ambientes agora, e retirando esta opressão. Eu sentia como se uma brisa suave soprasse agora sobre esse lugar. Então eu vou te convidar para falar assim junto comigo. Se você tem sofrido com medo, com desespero, com tristeza, você sabe que você tem sofrido. Você vai dizer assim comigo. Como é que é seu nome? Eu, Jéssica, renuncio em nome de Jesus a todo medo, desespero, desesperança. Eu renuncio em nome de Jesus agora a todo medo, desespero, desesperança, tristeza. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não aceito mais o medo na minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu renuncio em nome de Jesus a todo espírito de medo e declaro: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha mente, dos meus pensamentos. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é Senhor da minha saúde, do meu corpo. Jesus Cristo é Senhor da saúde dos meus. Jesus Cristo é Senhor das minhas emoções. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor do meu emprego, do meu trabalho, da minha profissão, do meu dinheiro. Jesus Cristo é Senhor do meu casamento. Jesus Cristo é Senhor de toda a minha família. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não aceito mais o medo dominando a minha vida, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Amém? Nós vamos clamar agora mais uma vez a Virgem Maria que vem em nosso socorro. E nós pedimos, Nossa Senhora, agora que tu entre em cada lar, Virgem Maria, retirando agora todo o desespero e desesperança, toda a fraqueza, todo o desânimo, toda a sensação de não dar conta diante da dor e da dificuldade. Virgem Maria Imaculada, vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem
e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meus irmãos. É importante que a gente se dê conta que existem medos diferentes. Existem medos diferentes e de origens diferentes. Eu acho que deu problema na transmissão no Facebook. Vou tentar de novo, vamos ver se vai dar. O pessoal do Face tá me vendo? Não sei, mas vamos lá. Existem origens de medo diferentes, né? A gente tem medos que vêm de origem humana, da circunstância da vida, né? Existem medos que têm origem lá em dores e traumas da nossa vida. Então, alguma coisa lá na nossa infância, na nossa história, na nossa circunstância de vida, e às vezes coisas que nós nem lembramos, mas nos marcaram tão negativamente que geram medo na nossa vida, sabe? Elas continuam a gerar medo na nossa vida, por mais que a gente não queira, né? De repente um abandono na infância, um trauma de algum familiar que faleceu, um trauma de um acidente, né? Você perdeu alguém que você amava lá na infância de uma forma traumática, você assistiu uma coisa traumática, aquilo te marcou tão negativamente que a tua resposta emocional dali pra frente foi ter medo, né? Aí a gente reza e pede pro Senhor nos curar lá nessa raiz, lá nesse trauma, né? Jesus venha nos curar. É claro que você pode fazer terapia, claro que pode. Mas a gente pode pedir para Jesus curar também. E quando Jesus cura é bem mais rápido, né? E aí a gente vai lá, a gente pede para Jesus curar. E quando Jesus cura aquela dor interior, quando Jesus volta com a gente lá naquela dor e cura aquele trauma que gera até hoje o medo vai embora, né? Ele não fica mais na nossa vida. Aí tem as circunstâncias de medo da nossa vida, que são as circunstâncias naturais, né? Acontece alguma coisa e a gente fica com medo, né? Mas aquele medo não nos paralisa. Geralmente medos com origens lá em traumas que nos marcaram muito, eles são medos que nos paralisam mais diante da vida, né? Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e não é uma circunstância, mas são várias situações que foram acontecendo e nos prendendo nesses medos, né? Aí a gente vai pedindo para Jesus nos libertar, nos livrar desses medos que vão paralisando a nossa história. A gente não consegue ir pra frente, não consegue viver direito. Tá sempre com medo, a gente tá sempre dentro daquela gaiola do medo, né? Só que assim, gente, a gente tem que lembrar que o nosso adversário, Satanás, ele gosta demais, né? De agir no medo. Ele gosta de agir no medo. E aí a gente tem uma outra espécie de medo, que é um medo que vem de origem maligna. Pode ser que comece, às vezes, lá na nossa dor interior, naquele trauma, e Satanás se usa daquela dor, daquele trauma, né? Ele vai lá e se esconde naquela ferida, né? E faz daquela ferida um lugarzinho para ele ficar, né? Para fazer o quê? Nos dominar a nossa vontade, as nossas atitudes, paralisar a nossa vida. Lembra que ele veio para matar, roubar e destruir, né? E ele usa, às vezes, o medo é a forma que ele usa para nos roubar, para destruir as coisas da nossa vida e matar a nossa fé, né? A nossa esperança e, no fim último, claro, sempre, matar a nossa alma. O que é importante, né? Que a gente tenha na nossa mente, assim, que a gente saiba com Jesus identificar a origem dos nossos medos, né? Existem medos que são completamente espirituais, né? Existem espíritos malignos opressores de medo, né? Que eles entram, às vezes, na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, por algum meio, né? Isso aí a gente nem tem. Às vezes por alguma coisa que a gente buscou, às vezes por algum fato da nossa família, às vezes por um fato da nossa história, porque são espíritos tentadores, né? E aí o que acontece? Eles nos prendem naqueles medos, né? E aí é aí que a gente entra com a renúncia, né? A gente diz, olha, eu não quero viver nesse medo, eu acredito que Jesus é meu Senhor, que Jesus é maior do que tudo, e eu declaro Jesus Senhor das minhas emoções, Jesus Senhor da minha história, né? Eu não quero mais ficar nesse medo. Então, quando eu falo de espírito maligno de medo, às vezes é realmente assim, né? As pessoas têm um medo terrível. Eu já sofri muito na minha vida com esse tipo de medo, né? De sentir um medo paralisante. De você não conseguir tomar um banho sozinho, não conseguir dormir sozinho, ter medo diante das circunstâncias da vida, ter medo de perder as pessoas, ter medo de tudo. Você vive morrendo de medo, né? E aí, aquele medo te oprime. Parece que aquele medo, ele te... Ó, o Face tá dando problema hoje, não sei porquê.
Não sei se está funcionando no Face. Se alguém do Face pode me dar um sinal de vida aí se está funcionando. E aí, o que acontece? Até eu acho que eu me perdi um pouquinho agora, né? Mas eu vou pegar de onde eu me lembro. Que é o seguinte: a gente não pode ficar com a nossa vida fechada e paralisada no medo, né? Muitas vezes a minha vida ficou paralisada e fechada no medo. Até o dia que eu disse, chega, né? Eu não consigo, mas Deus consegue por mim. Tá funcionando, Luciano? Beleza. Eu não consigo, mas Deus consegue por mim. E hoje eu não tinha programado falar isso agora, mas eu senti muitas pessoas paralisadas e fechadas, como que dentro de gaiolas, por medos, né? Por medos espirituais. E eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus bem rapidamente, que eu já falei demais, né? Que tá lá em Mateus 14. Lá em Mateus 14, a gente tem uma cena muito bacana. A gente tem uma cena de uma outra tempestade, né? Em alto mar, no lago aqui a gente tem essa tempestade, essa narrativa, essa história. Lá em Mateus 14, no versículo 22, diz assim: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, Jesus subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que linda essa passagem do Evangelho, né? Mateus 14, do 22 ao 33. A gente tem uma cena fantástica aqui. A gente não pode esquecer que esses homens eram pescadores, né? Em sua grande maioria. E pescadores experientes. Eles sabiam de olhar, né? De conhecer que ia dar problema aquele horário que eles estavam saindo, o vento que estava soprando. A condição climática para aqueles homens era a forma como eles tinham vivido até então. Observando as condições climáticas, observando como é que estava, como que a água estava se movendo, como que o vento estava se movendo. Eles sabiam que ia dar problema. E eles tanto sabiam que ia dar problema que no versículo 22 fala que Jesus obrigou eles a passar. Por quê? Porque eles sabiam que logo ali na frente ia dar problema. Jesus obrigou eles a entrar naquela barca e a passar. E olha só que coisa mais fantástica. Jesus os colocou naquela condição. Obedecer ao Senhor colocou-os naquela condição de tempestade, naquela condição de agitação, naquela condição de perigo. E Jesus sequer foi com eles. Olha só. Esse Jesus, né? Tudo a maneira dele, a gente nunca entende. A gente nunca entende. O que acontece? Jesus vai orar, obriga eles a entrar na barca, manda eles para o meio da situação e sobe para o monte para orar. Mas Jesus está atento ao que está acontecendo. Jesus não colocou eles ali e os abandonou. Lá no Evangelho de São Marcos, se não me engano, fala, deixa eu ver se aqui no Evangelho de São Marcos, diz assim: vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite. Então, olha só, Jesus não estava lá, mas Jesus estava vendo
que eles estavam cansados de remar porque o vento era contrário, porque a condição era contrária. Por mais que Jesus não estivesse lá dentro da barca, Jesus estava atento e Jesus tinha um propósito. Havia um propósito nisso que o Senhor estava fazendo. E aí Jesus vem às 3 horas da madrugada e a aproximação do Senhor causa mais medo neles do que as próprias ondas, do que a própria agitação do vento. Eles ficam com mais medo da aproximação de Jesus porque eles não conseguem reconhecer que é o Senhor que está aproximando, até que eles escutam a voz de Deus. Sou eu, não tenhais medo, não tenhais medo. Meus irmãos e irmãs, nas situações que nós estamos vivendo e na condição que nós estamos nos colocando de obedecer à voz de Deus, de nos posicionar na nossa vida com santidade, de retirar os porcos da nossa vida, de confiar em Deus, de nos posicionarmos no campo de batalha em oração, deixar que algumas coisas Jesus resolve e não a gente, confiar no braço forte de Deus e não no nosso braço forte. Às vezes o Senhor nos coloca encurralados, né? Como eu falei esses dias, né? Como que o Senhor fez para libertar o seu povo? Colocou um mar na frente e um exército atrás, sem saída. Essa situação aqui parece a mesma coisa. Jesus nos obriga a ir para uma condição muito complicada, para uma condição de tempestade, por uma condição de dependência. Olha só, eles não têm o que fazer. Gente, o que é entrar num barco e ficar à mercê das ondas? Uma coisa é tu tá com o teu pé em terra firme, né? Outra coisa é tu ter que depender daquele pedacinho de madeira. Eles dependiam ali absolutamente de Deus, eles confiaram a vida deles a Jesus. Porque se Jesus estava falando, não, então tá, nós vamos obedecer. E agora, nesse momento, parece que a gente, quando se entrega a Jesus, que a gente perde o nosso chão, que a gente deixa de tomar essas decisões só por nós e a gente deixa que o Senhor comece a conduzir as nossas decisões, parece que tempestades muito grandes se levantam. E não parece, elas se levantam. São condições da nossa vida, são circunstâncias que vão acontecer. Mas Jesus, ele tá, de olho, ele tá vendo. Ele tá vendo. E aí, quando o Senhor vem para intervir na situação, muitas vezes a gente se assusta muito com a presença de Deus. Quando a mão de Deus vem e move alguma coisa na nossa vida, nessa condição, a gente fica com mais medo ainda. A gente fica, aqui diz que eles deram gritos de terror. Eles ficaram aterrorizados com a presença, com a chegada do Senhor. E às vezes acontece isso com a gente. A gente fica com medo da chegada do Senhor, a gente fica com medo do que Deus vai fazer. Porque a gente às vezes não conhece tanto ainda Deus, a gente nem sabe que é a mão de Deus agindo. Mas olha só, o que começa a tirar o medo deles é reconhecer a voz do Senhor. Sou eu, tranquilizai-vos, não tenhais medo. Quando nós estamos próximos, convivendo, com intimidade com Deus, buscando conhecer a voz de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, a gente começa a perder o medo através da palavra, através da voz do Senhor. A gente pega a palavra, a gente vai para a voz de Deus e aquilo começa a tranquilizar o nosso coração. Não é assim? Não tem sido assim a cada manhã? Não tem sido assim a cada manhã quando a gente para aqui e Deus fala com a gente através da palavra? A nossa agitação acalma. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus está vindo. Que a gente não precisa ter medo que de repente a tempestade levantou porque Jesus está vindo. E a gente não precisa ter medo do Senhor, a gente não precisa ter medo da ação de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo tanto medo há tanto tempo que a gente tem medo da ação de Deus na nossa vida. A gente tem medo de ficar sem os porcos, a gente morre de medo de perder o controle e dar o controle para Deus. E aí a gente tem uma situação aqui que é mais fantástica. Pedro, né, sempre Pedro, né, tava ali de certo gritando de pavor com seus colegas. Quando escuta que é Jesus, ele não se cabe nele. Ele pensa, não, mas então se é tu, então me chama que eu vou caminhar na água contigo aí. Jesus diz, então vem, Pedro. E Pedro faz o quê? Pedro sai da condição. Olha só, a gente já tem uma condição de estar entregue dentro daquela barca. Mas tem ainda um chãozinho, tem a barca segurando. Para algo inimaginável. Que é se abandonar totalmente, colocar o pé para fora da barca e crer que vai caminhar onde não tem chão. Não tem chão. É uma entrega absoluta de Pedro.
Pedro faz o quê? Pedro se lança para fora da barca. Então, se é tu que tá mandando, se é a tua voz que eu tô ouvindo, tu é capaz de andar sobre as águas, mas também tu é capaz de me fazer andar sobre as águas. E ele sai caminhando, se lança. Cara, e Pedro vive uma experiência que nenhum outro mortal viveu. Ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou em direção ao Senhor. Ele estava indo, eu vou ao teu encontro, Senhor, caminhando sobre as águas. Mas o que que acontece? A violência do vento redobra. A força das ondas, ela fica pior ainda. Por quê? Porque diante daquele ato de entrega ainda maior, vem uma dificuldade ainda maior, há um teste de fé ainda maior. E o que que acontece com Pedro? Pedro olha para as ondas, para o vento, para a realidade. Lembra que a gente tem que andar na fé e não na visão? Pedro esqueceu disso. E Pedro resolveu, por um instante, olhar, sair do caminho da fé, do sobrenatural e voltar para a razão. Cara, eu vou afundar. E o que que acontece? Ele afunda. Mas ele grita, Senhor, salva-me. E no mesmo instante, a gente é na mesma hora, Jesus pega Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eles podiam ter chegado aqui, ó, caminhando até lá na beirinha, né? Mas Pedro é a gente. Pedro é a gente. A gente é igualzinho. Deus nos chama, a gente vai, daí o vento redobra, daí a gente tem medo. A gente tá na barca, a gente já pensa, por que eu saí da margem? Meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui confiar em Deus? Por que eu fui fazer 40? Por que eu comecei a rezar? Agora olha essa tempestade, não vou dar conta. Aí Jesus vem, daí a gente escuta a palavra e a gente enche o coração de fé. E daí a gente diz, agora eu vou, quer saber uma coisa? Vou me lançar agora, até da barca eu saio, eu vou confiar em Deus, eu vou rezar mais, eu vou jejuar mais, eu vou andar na palavra, eu vou andar louvando, eu vou declarar a vitória, eu sou Caleb, eu vou receber essa promessa de Deus. A gente enche o coração de fé, e aí o que acontece? A violência do vento redobra. E se por algum momento a gente tira os nossos olhos do Senhor, e a gente sempre tira, a gente afunda. A gente perde a fé no meio do dia. A gente perde a fé no meio da tempestade. Mesmo que Jesus está ali na nossa frente, mesmo que Jesus está dizendo, vem que eu vou te segurar. Eu tô te fazendo caminhar no sobrenatural. Tu nunca imaginou viver o que tu tá vivendo agora? Tu nunca imaginou. E eu tô te sustentando, então pra que tira o olho de mim? Mas a gente tira. Aí o que a gente faz quando a gente tira o olho do Senhor? Quando a gente tá afundando. E a gente pode morrer afogado, porque contra a condição ali ele não tinha o que fazer. Tanto que ele não queria nem entrar, porque ele tinha medo. A gente faz o quê? Senhor, salva-me. O Senhor nos salva na mesma hora. O Senhor nos coloca de volta dentro da barca. O Senhor faz cessar a tempestade. Cada coisa no seu momento, na sua hora. O que é certo, meus irmãos, o que é certo é que Deus nos conduz a um lugar, muitas vezes, Deus nos conduz a um lugar para a gente enfrentar os nossos medos, para que a gente consiga superá-los, para que a gente consiga vencê-los, para que a gente possa, hoje, e diante da circunstância que tu tá vivendo, de medo, de pavor, de desespero, de dificuldade, você possa declarar, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. O meu Deus é grande, eu não vou mais viver uma vida presa nessa circunstância de medo. Eu vou avançar. Se o Senhor me manda entrar na barca e vai ter tempestade, eu vou com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tá vendo. Porque quando Ele vê que eu não aguento mais, que eu tô cansada já, Ele vai vir em meu socorro. Pode ser que a chegada do Senhor, que a ação que Deus causa ao nosso redor nos cause medo, mas eu vou confiar, eu vou ficar aqui. Somos muito Pedro, Renata. A Renata colocou, nós somos tão Pedro, somos muito Pedro. A gente se lança e a gente volta, a gente se lança e a gente volta, né? Pedro é essa inconstância de Pedro. Mas Pedro amadurece na fé, cara. E Pedro, a gente podia pensar assim, cara, por que Pedro não ficou quieto? Por que Pedro não fica quieto, né? O evangelho todo, né? Porque Deus quer e Deus honra essa coragem de Pedro. Deus quer gente que tenha a fé de Pedro. Deus quer gente, tanto Deus quer que Deus entrega a igreja a Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus sabia que Pedro
parecia inconstante. Pedro era inconstante naquele momento. Mas o Senhor via em Pedro a capacidade de se tornar um homem maior, um homem de fé, uma pedra firme, inquebrável, inabalável. A ponto de dizer, aquele que antes negou 3 vezes, assim, agora eu vou para a cruz e eu não sou nem digno de morrer como morreu meu Senhor. E enfrentar todos os medos. Aquele Pedro que titubeou na barca, aquele Pedro que titubeou nas ondas, aquele Pedro que titubeou diante da cruz. Depois ele se entrega à cruz. Gente, Deus vê potencial de fé e de grandes graças. Esse Pedro, depois, quando ele passava, a sombra dele curava. Tem noção disso? Tem noção disso? Porque esse homem cresceu na fé. A gente não pode querer sempre a mediocridade da terra firme. É mediocridade querer ficar na terra firme. É mediocridade a gente querer ficar só no nosso lugarzinho seguro. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. A gente só vai crescer se a gente enfrentar os medos, se a gente entrar nas barcas em meio de tempestade, se a gente sair da barca no meio da tempestade, confiando na voz do Senhor, confiando na presença de Deus. Sozinho a gente não faz nada, né? Vamos lembrar lá. Sozinho a gente não faz nada. Mas quando a gente se lança, a gente tem a experiência fantástica de conhecer verdadeiramente o Senhor. Sabe por quê? Porque lá no versículo 33, quando encerra essa parte, diz assim: então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Por toda a manifestação, por toda a revelação. Porque ele andou sobre as águas, porque ele fez Pedro andar sobre as águas, porque quando ele botou o pé na barca, a tempestade cessou. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós só conhecemos a Deus se a gente verdadeiramente, a gente só consegue reconhecer verdadeiramente a Deus, que o Senhor é Deus, quando a gente passa por essas situações de tempestade, quando a gente vê que Ele é todo poderoso para cessar com elas, quando Ele esfrega na nossa cara o nosso medo e nos salva dele, a gente olha e diz: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É diante dessas circunstâncias mais difíceis que Deus pode se revelar. É diante das circunstâncias mais impossíveis que a mão de Deus pode se revelar. Para a gente encerrar, Salmo 17, versículo 18 diz assim: livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. O Senhor é Ele que nos livra do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. Ai, a gente não conhece o amor de Deus. A gente acha que Deus vai nos abandonar, que Ele vai cansar da gente, que nem as pessoas cansaram, que Ele vai nos deixar para trás, que Ele não vai cumprir o que falou, mas Ele nos põe a salvo porque nos ama. Porque te ama, Ele te põe a salvo, Ele te levanta, Ele te exalta, Ele vai te colocar num lugar seguro. Vai colocar os teus num lugar seguro. Mas sabe, toda a experiência que Deus tem para nós, de alcançar essa lista de nomes, a tua lista de intenções, passa por um conhecimento dele. Eu já disse para vocês, né? O Senhor não quer para nós, Ele não é para nós o gênio da lâmpada que vai realizar os nossos desejos. Ele é um Deus que nos ama e quer relacionamento conosco. Amém? Vamos lá. Mesmo diante da situação mais difícil de dor que você se encontra, e pode ser que a tempestade que você esteja vivendo seja a perda de alguém, seja uma realidade que você não tem como contornar sozinho, o Senhor vem em teu socorro hoje. Ele te põe a salvo dessas emoções, desses sentimentos, mesmo na pior circunstância. Ele te põe a salvo porque te ama. E Ele vai te dar força para encarar a situação difícil que você está passando no dia de hoje. O Senhor está vendo, Ele está atento, não tenha medo, tranquiliza o teu coração. Tranquiliza o teu coração e não tenha medo. Amém? Vamos rezar agora a ladainha São Miguel Arcanjo, que eu já falei muito. E vamos lá. Amém. Ó, a irmã falou aqui, vou olhar mais para o Senhor e não para os problemas. Isso mesmo, isso mesmo. Nossa visão e o nosso ouvido tem que estar em Deus. Clamamos São Miguel Arcanjo,
Que tu venha em nosso socorro mais uma vez, de todas as nossas intenções, toda essa lista de nomes alcance todas essas pessoas, todas as famílias, os casais que querem engravidar, São Miguel. Nós colocamos essa intenção desses bebês, dessas gestações saudáveis, de filhos saudáveis nas tuas mãos, São Miguel. Clamamos, São Miguel, que tu venha em nosso socorro, em socorro de todas as adversidades que estão ao nosso redor, que a gente fique de pé no dia de hoje, que a gente não tenha medo, São Miguel. Venha em nosso auxílio. Senhor, tenha piedade de nós. Jesus Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tenha piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tenha piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tenha piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tenha piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar nossa consagração a São Miguel agora. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim própria, minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. Obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém, meu povo. Deus seja louvado pela nossa vida, Deus seja louvado por tudo que Ele fez na nossa vida essa manhã. Que o Senhor nos sustente no dia de hoje, que o Espírito Santo invada a nossa vida, nossa mente, nosso coração, que a gente fique cheio de paz e de confiança. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoem que eu me passei demais no horário, né?
Hoje, às 20h30, no Instagram, na Torre do Rebanho, tem grupo de oração para mulheres, tá bom? Eu espero vocês lá, meninas. Um ótimo dia a todos. Deus abençoe.